mulheres amadas do Pai, mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso devocional da tarde, já iniciando aí uma nova semana. E eu quero que você declare agora comigo, querida irmã, em nome de Jesus, declare comigo que esta semana será uma semana bendecida, que esta semana será uma semana de vitória, que Deus vai abrir portas aonde não tem portas, Deus enviará provisão, Deus enviará o socorro, será uma semana de livramento, será uma semana de vitória. Você crê? Se você crê, tome posse destas palavras em nome de Jesus. Para você que chega agora, minha amada, e não me conhece, eu sou a missionária Márcia Gomes. Sejam muito bem-vindas aqui no meu canal Mulheres Sanadas para Sanar, aprendendo a ser guiadas por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Hoje, queridas irmãs, vamos estar dando um novo estudo. Vamos começar um novo estudo. Como ano passado, não? Vocês que têm me acompanhado aí, não? Ano passado nós tivemos um tema que nós trabalhamos o ano todo, que foi Mulheres Sanadas para Sanar. Primeiro em mim, depois através de mim. Não? Eu trabalhei aqui juntamente com as irmãs, não? Aqui do nosso ministério, Centro Cristiano Manar de Vida. Como vocês sabem, eu não moro, né, aí no Brasil, eu moro aqui em Equador, sou casada, não? E juntamente com meu pastor, com o nosso pastor, né, juntamente com o nosso pastor Andrés Neto, não? Nós temos, pela misericórdia do Senhor e pela graça, aí, liderando, não? Este ministério, né? Nós lideramos este ministério. Estou ajudando ao meu esposo. Então, ano passado, né? Nós trabalhamos, não, aqui neste tema, Mulheres Sanadas para Sanar. Primeiro em mim, depois através de mim. Porque, queridas irmãs, nós outras não podemos sanar outra mulher. Nós não podemos, não tem como nós ajudar outras mulheres se nós estivermos com amargura no coração. Se nós outras tiver ressentimento, não tem como. O que nós outras temos para oferecer a essas mulheres? O que nós outras podemos oferecer a elas, né? Como nós vamos ajudar essas mulheres? Se nós outras necessitamos de ajuda, se nós outras necessitamos de ser sarada. Então, ano passado, nós tivemos trabalhando muito, falando muito sobre a enfermidade da alma. Nós falamos muito sobre a cura interior que nós precisamos ter, né? Vimos aí, temas hermosos de mulheres da Bíblia que foram amarguradas, né, que tiveram amargura no seu coração, mas ali elas foram sanadas, elas foram curadas, reverteram a situação. Então nós trabalhamos aí sobre este tema. E este ano de 2022, nós outras aqui, nós vamos estar trabalhando, né, o nosso tema que vai ser este ano de 2022, aprendendo a ser guiadas por Deus. Aprendendo a ser guiadas por Deus. Eu fui orando, né? E pedindo ao Senhor que Ele me orientasse, né? Qual era o tema, né? Que Ele queria que eu colocasse para que nós viéssemos trabalhar em cima disto. Então Ele falou em meu coração, não, sobre este tema, aprendendo a ser guiadas por Deus. E cada mês nós vamos estar trazendo um pequeno estúdio que vai nos ensinar, não? Que vai nos ensinar a prosseguir a nossa caminhada com Deus. Que quando nós aprendemos dele, nós erramos menos,
ou dizendo melhor, não erramos, porque nós estamos aprendendo dele. E depois, queridas irmãs, quando nós somos sanadas, quando nós somos curadas, nós não temos nenhuma resistência. Não há resistência em nós para receber, não, a vontade de Deus em nosso coração. Não há nenhuma resistência em fazer o que o Senhor está nos pedindo. A resistência, hermosas mulheres, ela só ela só é vista a resistência ela só mantém, não? Assim é a palavra, ela só se mantém em nosso coração quando nós não estamos sanadas. Então há esta resistência. A resistência é: Senhor, eu não vou fazer. Senhor, eu não vou perdoar. Senhor, eu não vou voltar atrás. Senhor, eu não vou fazer isto. Eu não vou fazer aquilo. Então esta é uma resistência, não? De não fazer aquilo que o Senhor está nos ordenando. Por quê? Porque há uma herida, não? Há uma herida que necessita ser sanada. E quando nós somos curadas, nós temos facilidade. Eu falo isto, queridas irmãs, porque eu passei por isto, eu vivi, não? Foi a minha experiência quando eu estava ferida, quando eu estava com o coração herida. Então, eu tinha uma resistência, era uma resistência incrível, não? Era uma resistência muito grande que eu tinha. Mas a partir do momento que eu fui curada, a partir do momento, amadas, que eu permiti que o Espírito Santo me sarasse, não existe mais resistência. Hoje eu estou aonde eu estou, porque a resistência, ela foi tirada. Eu fui sarada. Se eu não tivesse sido sarada, eu não estava vivendo hoje um cumprimento de promessa do Senhor. Hoje eu estou vivendo cumprimento de promessas do Senhor. Então, este mês de janeiro, não? Hoje é 23 de janeiro de 2022, o nosso devocional da tarde, que nós vamos ver, está trazendo o tema que uma mulher, sendo guiada por Deus, não se contamina com o mundo. Uma mulher, sendo guiada por Deus, não se contamina com o mundo. O nosso estudo desta semana está baseado no livro de Gênesis. Sim? Mas antes, amadas, de estarmos iniciando aí, não? Esse tema, antes de estarmos falando aí sobre este tema, eu quero pedir a você, neste momento, que vai compartilhando. Você que é uma mulher que gosta de estudar, você que é uma mulher que gosta de aprender as coisas de Deus, que gosta de aprender, gosta de aprendizagem aí, eu quero pedir a você neste momento que vai compartilhando. Compartilha esse devocional da tarde, sim? Vocês não tem muita importância que agora está passando aqui um carro o lixeiro tá passando e vai fazer um pouquinho de a musiquinha assim, mas não vamos dar muita importância para musiquinhas. Vamos estar bem ligado nesse tema que eu acabei de dizer. Sim, amadas do Pai? Então, o nosso tema desta semana, que já está iniciando, será que uma mulher sendo guiada por Deus, não se contamina com o mundo. Então, o nosso estudo desta semana está baseado no livro de Gênesis. E o nosso personagem será Noé. Eu já convido a você, sim, hermosa, que já pega a sua Bíblia, já pega o seu caderno de anotações e vai anotando. E depois, depois que findar este estudo, você pode tornar, a ler, reler novamente e eu tenho certeza que Deus vai falar mais ainda profundamente no seu coração. Sim, mulheres sanadas para sanar.
Então, sim, vamos estar tirando aí lições de sua vida, sim? E trazendo para os nossos dias. Porque é muito importante nós outras, quando estudamos a palavra de Deus, sacar aquilo, extrair tudo de maravilhoso que é a palavra do Senhor, hermosas mulheres, e trazer para nós outras, trazer para nossas vidas, não? Aprender, né? E ver com alguns erros que muitos da Bíblia, sim, eles se equivocaram, não? E quando nós outros lemos a Bíblia, nós podemos sacar essas lições e trazer para nós outras, para não cairmos na mesma equivocação ou no mesmos erros aí. Então, nós vamos aprender, não? Algumas lições para as nossas vidas. Vamos aprender com este homem, né? Vamos aprender com sua mulher e com seus filhos. Algumas lições. Então, todas estão prontas para mais uma viagem. Todas estão aí prontas para mais uma viagem, mais uma aprendizagem da palavra de Deus? Se estão, glória a Deus. Vamos estar juntinho. Eu espero vocês aqui, sim, todos os dias à tarde, no nosso devocional da tarde. Por isso que vai ativando aí o sininho da notificação. Ativa o sininho da notificação e se caso você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, sim, deixe o seu like, seu comentário, mas se você não quiser deixar o seu comentário, você pode aí deixar então o seu pedido de oração que eu estarei orando por você. Sim, minha amada? Então, quando nós estamos curadas, né, do nosso coração, da nossa alma, né, o que passa? O que eu já falei no início do vídeo, nós não temos resistência, não há resistência em nós, né? Nós somos mais maleáveis, nós somos mais flexíveis, né? Nós não levamos tudo a fogo, a ferro, a fogo, não sei como, talvez eu troquei aí, não? Vocês comentam aí. Então, nós não fazemos isto, né? Nós somos mais maleáveis, né? Mais flexíveis. Nós somos mais sensíveis à voz de Deus, porque você sabe, amados do Pai, que quando nós temos uma resistência, quando nós estamos heridas, nós não temos sensibilidade em nossos ouvidos. Os nossos ouvidos não têm a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Por isso que nós fazemos o que nós queremos fazer, achamos que estamos certa e nós achamos que temos razão e muitas vezes não temos razão. Mas nós queremos ter a razão aonde não temos razão. Então, quando nós estamos sendo curadas, nós não temos mais dificuldade de ser orientadas por Deus. Porque é uma coisa maravilhosa, amadas, hermosas, quando nós somos orientadas por Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é a nossa bússola. E Ele não nos deixa perder, não? Nós não perdemos no caminho, porque Ele é a nossa bússola, Ele é a nossa direção, Ele nos guia. Mas para isto, nós temos que deixar Ele guiar a nossa vida. E temos que então sarar, sim, ser curada. E a cura também, amados do Pai, não é de uma noite para o dia. Não. Sim, eu vivo trabalhando até hoje nisto. Não, até hoje, porque todos os dias nós temos que trabalhar, porque todos os dias, né, ou quase todos os dias, alguém quer nos ferir, não? Alguém quer nos ferir, quer nos machucar. Então, o processo da cura é todos os dias, não é da noite para um dia, sim? Então, a Bíblia vai nos contar de um homem, amadas do Pai, que andava com Deus. No meio de tanta maldade, de tanta infidelidade, ele estava lá, sem se manchar, sem se sujar com a podridão do mundo. Ele amava Deus. Então, onde ele foi escolhido por Deus para fazer a sua vontade, para cumprir o propósito desde o início, né, da criação.
que era o propósito de Deus. E para podermos entender mais da história, nós vamos começar lendo em Gênesis capítulo 6, no versículo 1 e 7. Sim, porque para entendermos a história que vamos estar vendo, estudando durante esta semana. Então, Gênesis capítulo 6, no versículo 1 e 7, nos fala assim, amados do Pai. Aconteceu que quando começaram os homens a se multiplicarem sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas eram formosas, tomaram para ser mulheres, escolhendo entre todas. E disse o Senhor: não contentará o meu espírito com o homem para sempre, porque certamente é carne, mas serão seus dias 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes, que desde a antiguidade foram homens de renome. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade dos homens era grande na terra, e que todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era mau continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Uau! A primeira lição, amados do Pai, e aprendizado que vamos ver é que Noé não se corrompeu naquele ambiente, não se corrompeu com aquele povo, não se contaminou. Ele não se contaminou. A palavra de Deus nos fala em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 11. Quem é injusto, continue sendo injusto. E quem é imundo, continue sendo imundo. E quem é justo, continue na prática da justiça. E quem é santo, continue a se santificar. O que estava passando com aquele povo era totalmente diferente da santidade. O que estava passando com este povo é que eles eram injustos e continuavam fazendo injustiça. Que eles estavam na imundície e continuava sendo imundo. Enquanto Noé, ele continuava sendo justo. Ele continuava santificando ali. Ele continuava. Enquanto aquele povo se sujava cada dia, Noé se santificava e purificava para Deus, levando uma vida separada, não somente a dele, mas da sua família. E no capítulo 6, no verso 1, amadas do Pai, que acabamos de ler, vamos ver a maldade da humanidade. A maldade da humanidade quando começaram os homens a multiplicarem sobre a face da terra. Então, vendo os filhos de Deus, que as filhas eram formosas, tomaram elas para si. Os filhos de Deus, descrito aqui, amados do Pai, está se referindo aos anjos caídos. Sim, se refere aos anjos caídos, que compartilharam o destino de Lucifer, que liderou ali uma revolução contra Deus. Nós todas conhecemos, não, esta história, aonde eles se rebelaram, né? Então, Lucifer se rebelou contra Deus, não somente ele, mas todos, mais da metade dos anjos também, não? Lucifer conseguiu aí, não, manipular, né? Aí aqueles anjos que acabaram indo para o lado de Lucifer, que liderou essa revolução contra Deus em um ponto da eternidade passada, para estragar a linhagem humana através da qual o Messias finalmente viria. Então, eles tentariam, corrompendo esta linhagem,
e casando-se com as filhas dos homens. Não? Então eles queriam corromper, né? Eles queriam corromper e estragar a linhagem humana através desses atos, casando-se com as filhas dos homens, produzindo assim uma raça impura, da qual pelo menos alguns deles, descendentes, acabaram sendo gigantes em todos os casos. Tudo que resultou dessa união foi manchado. Então, dessa união foi manchado. Quer dizer, os anjos caídos viram que as mulheres dos homens eram formosas, e ali eles pegaram, né? Casaram, tiveram os atos, naquele ato nasceram filhos, e acabaram ali que os filhos acabaram sendo manchados, né? Foram sendo gigantes. Então, disse o Senhor que o Espírito não contentará para sempre com o homem. Aqui o Senhor está falando, amadas do Pai, do homem, Adão, e não da humanidade em geral, sim? Porque certamente é carne. Aqui ele se refere, amadas do Pai, ao fato de que, embora o primeiro homem tenha sido criado pessoalmente por Deus, ele ainda era carne. E por causa da queda, ele deve finalmente morrer. A partir do momento dessa declaração, Adão receberia 120 anos. Então, havia gigantes, amados do Pai, na terra naqueles dias, como relata a passagem, como resultado da união dos anjos caídos e as filhas dos homens. E também depois, está se referindo aqui, amados do Pai, que ao tempo antes do dilúvio, sim, enquanto também depois, refere-se ao tempo após o dilúvio, que de fato, que Golias, né, que mais na frente nós vamos estudar também esta história, a quem Davi matou, né, que foi um desses exemplos, que era o gigante Golias. E continuando aí, nos fala que o Senhor viu a maldade dos homens, era grande na terra. A maldade daqueles homens era grande na terra. E isso não está sendo diferente no nosso tempo de hoje, amadas do Pai. Nós estamos vendo a maldade do homem. Tudo que o homem está planejando, tudo que o homem planejou, tudo que está se sucedendo, a maldade do homem. Está acontecendo a mesma coisa em nosso tempo de hoje. A mesma coisa, a história está se repetindo. A mesma coisa. Olha, viu o Senhor que a maldade dos homens era grande na terra. Esses homens renomados, os gigantes, criaram cada vez mais formas de mal. É o que nós estamos vendo. Cada dia uma forma de maldade. Cada dia, amados do Pai, é uma forma de crueldade. Cada dia nós estamos vendo, não? Pessoas estão assustadas, outras estão espantadas, não? Com tanta barbaridade que está acontecendo neste mundo. E é o que estava havendo no tempo de Noé, na época de Noé. Aqueles homens, aqueles gigantes, cada vez mais, eles tinham forma de mal. E escuta que todo o desígnio de seus pensamentos, do coração deles, era mal. Continuamente. Misericórdia, amadas do Pai. É continuamente. Era o pensamento de maldade. E nós não estamos vendo isso, amadas do Pai? Pessoas que, deitadas na sua cama, já estão maquinando a maldade que vai fazer quando levantar da cama. A maldade que vai fazer. O que eu vou fazer? Eu necessito fazer. Planejando em sua mente. Depois desce para o seu coração.
e depois é consumado realmente aquela maldade que ele planejou. É o que nós estamos vendo hoje. Esta maldade que está acontecendo neste mundo, que foi planejada, bem planejada, e que está tendo a humanidade aí. A humanidade aí, ela está sendo aí encarcerada pela maldade do homem. Então, amados do Pai, mirei. Então havia gigantes. Os seus pensamentos. Então, devido a esta infestação, o mal começou com o próprio do pensamento e incorporou em todos os seres humanos uma ação contínua do mal que nunca diminuiu e continuou a degradar ainda mais. Não diminuía. Em vez de diminuir, amados do Pai, não aumentava. É o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo. A maldade, ela não diminui. Ela está aumentando e cada dia mais. Quer nos amordaçar, quer fazer nós pensar contra, os princípios de Deus. E é isto que estava se passando no tempo de Noé. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Deus não muda com respeito, amadas do Pai, a sua natureza. No entanto, o fato de que Deus, de acordo com sua imutabilidade, assume a posição de mudança em relação ao homem transformado. Porque o pecado, amadas do Pai, entristece o Senhor. Então, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Então, a maldade do homem tornou-se tão grande que, se Deus não tivesse feito isto, o homem teria sido destruído, embora demorasse muito mais. O pecado tem que ser julgado, é inevitável, será julgado, amadas do Pai. Desde o homem até o animal, o réptil, as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Isso é o Senhor dizendo. Então, amados do Pai, o reino animal foi feito para o homem. E se o homem for destruído, não há mais propósito ou motivo para o reino animal. Portanto, ele também deve ser destruído. Isso tudo estava sendo a ordem de Deus. Mas ali naquele lugar, amadas do Pai, entre aquelas pessoas malvadas havia um homem. E este homem estava fazendo a diferença. Este homem estava sendo visto pelo Senhor. Este homem estava sendo visto pelo Senhor. Ele não se contaminou. Ele não fez parte daquela imundícia. Ele não fez parte daquela maldade daquele homem. Ele estava se separando. Ele e a sua família. Cada dia mais ele amava ao Senhor. Ele estava andando com Deus. Ele estava se aproximando de Deus. E ele não fazia aliança com aquele povo. E é o que o Senhor quer que nós outras fazemos, amada. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não devemos fazer aliança com o mundo. Nós não devemos fazer aliança com o mundo, com os princípios de Deus. Temos que realmente guerrear, orar, buscar a presença de Deus, mas fazer a diferença, dizer não. Isto está contra o princípio de Deus. Não ter medo, não ter medo. Estamos neste mundo, amadas, mas não somos deste mundo. Não somos deste mundo. Porque os princípios do Senhor não se vendem, amadas do Pai. Devemos mostrar que somos cidadãos do céu. Deixa eu falar, deixa eu criticar. Somos diferentes, amadas do Pai. Uma mulher sanadas para sanar, aprendendo a ser guiadas por Deus, não contamina com este mundo. Então hoje nós tivemos o primeiro aprendizagem, a primeira lição aqui. Nós não contaminamos com este mundo. Se o mundo quer contaminar, como aquele povo contaminou, nós não contaminaremos.
porque nós fazemos a diferença. E quando nós fazemos a diferença, o Senhor está olhando por nós. Amém? Nós ficamos por aqui e amanhã nós voltamos com mais um tema relacionado ao nosso estudo do nosso livro de Gênesis com o nosso personagem Noé. Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueçam de estar se inscrevendo, compartilhando, comentando, deixando o pedido de oração e também ativando o sininho da notificação. Deus abençoe vocês. Até amanhã.